A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O consultor técnico legislativo da Câmara dos Deputados, Márcio Rabá, deu uma das aulas e o tema foi Projetos de Lei de Iniciativa Parlamentar. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu trabalho na consultoria legislativa da Câmara, depois eu vou falar um pouco sobre isso, há mais de 20 anos. E, ao longo desses anos, o que me parece ser a mudança mais importante é o crescimento exponencial que aconteceu nos últimos anos da participação, se não da sociedade como um todo, né, de setores expressivos da sociedade brasileira nesse debate, que está se dando conta de que é um debate que tem implicações sobre sua vida, né? Eu valorizo muito o esforço de todos os que estão puxando esse debate e fico feliz de ver que ele tem repercussão popular. A reforma política tem uma história. Eu gosto sempre de falar o processo da reforma política e não a reforma política. A reforma política não é o conjunto de propostas que acontecem em cada momento, que surgem em cada momento, que ganham repercussão em cada momento. Ela é também o conjunto de propostas que desaparecem, a razão por que um determinado tema é substituído por outro. Tudo isso tem bastante relevância para se compreender o que está acontecendo. O problema dessa outra abordagem é que eu também poderia começar, né, com o Império e as discussões sobre o sistema eleitoral que aconteciam lá. Então, nós não vamos fazer isso. Eu escolhi duas proposições complexas para articular a nossa conversa aqui. É o PL número 2679, de 2003. O que é que esse projeto tem de interessante? É que ele condensa muito da discussão anterior sobre a reforma política e muito do desenvolvimento, digamos assim, da política brasileira do período anterior. Vou resumir assim em 3 ou 4 palavras, né? Nós saímos de um período em que tínhamos um bipartidarismo forçado, né, que só terminou na passagem da década de 70 para a década de 80. Nesse momento, a grande preocupação dos reformadores era criar condições para ter um sistema partidário representativo da pluralidade do país. E as discussões, ainda por cima, estiveram envolvidas com o fato de que nós tivemos uma Assembleia Constituinte. Então, as discussões foram muito pesadas em cima de mudanças assim radicais do sistema político brasileiro, tipo passado, presidencialismo e parlamentarismo. Tivemos plebiscito sobre isso. Quando chega a discussão desse projeto de lei aqui, digamos assim, esse momento já tinha passado. Então, a ideia é, o sistema político brasileiro, primeiro, mudou a perspectiva em relação aos partidos. Se dizia, é preciso fortalecer os partidos, é preciso fortalecer o sistema partidário. Isso sempre esteve no centro das discussões do Brasil. Mas agora, o que está prejudicando o funcionamento do sistema partidário é a fragmentação excessiva, é a multiplicidade excessiva de partidos. Então, era preciso, a ideia naquele momento era de reduzir, não de aumentar. E o outro ponto é que se chegou à conclusão, digamos assim, meio que naturalmente, de que o que havia para fazer de mudanças constitucionais já estavam feitos. Não se conseguiria maioria mais para mudar a Constituição. Então, se quisesse fazer uma modificação, mesmo que fosse profunda no sistema eleitoral e partidário, teria que ser via legislação infraconstitucional. Bom, esse projeto, o que é que ele propunha basicamente? Ele propunha duas coisas que já vinham sendo discutidas há bastante tempo: o fim das coligações para eleições proporcionais e o voto em listas chamadas normalmente listas fechadas. Os parlamentares atualmente gostam de chamar pré-ordenadas, porque acho que fechadas dá uma ideia ditatorial, né? Que é só dizer que é uma coisa mais aberta. Que iam no sentido de dificultar a proliferação de partidos, porque a coligação ajuda partidos que tenham poucos votos a eleger parlamentares, e, por outro lado, dá uma coesão maior ao partido, que internamente teria que decidir quais eram seus candidatos principais, digamos assim, e não repassar isso para o eleitor. Essas eram discussões já relativamente antigas. E isso foi articulado com uma proposta que era bastante nova naquele momento, que é a proposta do financiamento público exclusivo de campanhas. A ideia de haver financiamento público de campanhas
já está em discussão há algum tempo. E existe em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, há bastante tempo. A propaganda na televisão, por exemplo, é garantida pelo Estado, né? Agora, a ideia do financiamento público era uma ideia muito ousada, com pouquíssima público exclusivo, com pouquíssima experiência internacional, se é que existe alguma, bastante radical, né? E que obteve um grau de apoio até certo ponto surpreendente, né? Porque dentro do próprio parlamento. Por incrível que pareça, e aí dando um pouco de testemunho de quem está lá na época, né? Na hora de ir para a votação esse projeto de lei, se colocou o voto na lista fechada antes da votação do financiamento público exclusivo de campanhas e se procurou ligar, vincular indissoluvelmente um ao outro, porque se supunha que havia bastante resistência na Câmara à lista aberta, mas havia bastante apoio ao financiamento público exclusivo, o que eu acho que era verdade. E, em parte, isso acontecia porque esse projeto teve uma convergência de apoio rara. Porque em 2007 ele foi ao parlamento, ele foi formulado em 2003 nessa comissão especial, em 2007 ele foi ao plenário. Por uma série de razões, entre elas porque você tinha um número de partidos relativamente grandes que não era tão pequeno como é hoje. E esses partidos estavam mais ou menos convencidos de que era preciso reconcentrar o sistema. Só que quando foi para a votação, inclusive porque havia uma convergência dos 4 maiores partidos da época, uma convergência implícita, até certo explícita, mas pelo menos implícita. O PSDB, o PT, o DEM. O PMDB não tanto. O caso do PMDB era mais ambíguo, mas o PSDB, o DEM e o PT tinham convergido bastante para essa proposta. Só que quando foi a votação à lista fechada, o que aconteceu? A lista fechada tinha bastante resistência na Câmara. Porque, em geral, os parlamentares têm, com alguma razão, medo de que fiquem na dependência das lideranças partidárias se a lista é estabelecida pelo partido. E a isso se somou, na época, uma mudança de posição relativa, digamos assim, não foi tão explícita, mas se notava, do PSDB sobre a questão. O que se explica claramente, né? Não é uma questão do PSDB, é uma questão de qualquer partido que vê, de repente se dá conta, essa mudança vai me prejudicar na próxima eleição. Naquele momento, os 2 maiores partidos tinham sido nas eleições de 2002 e de 2006, o PT e o PMDB, e como o recurso para a campanha é distribuído de acordo com o resultado da eleição anterior, de repente houve uma consciência disso. Olha, se nós aprovarmos isso, nós vamos ter um grande prejuízo eleitoral na próxima eleição, porque iremos para as eleições com menos dinheiro do que os nossos concorrentes. Isso tirou uma parte do PSDB desse apoio, o voto em lista fechada não passou, e ao não passar, ficou relativamente claro que tinha caído o projeto todo. Então, na verdade, a única parte que foi formalmente votada foi essa, mas o projeto todo caiu. E depois disso, a reforma, do ponto de vista interno da Câmara, ela perdeu um pouco de força, porque você vinha com aqueles poucos partidos relativamente grandes, caminhando numa direção e se perdeu, né? E essa coesão se perdeu. A reforma política, de certa forma, nunca mais voltou a ganhar a mesma força na Câmara. Aí é uma avaliação pessoal, né? Embora, na legislatura passada, se montou uma nova comissão especial que teve a vantagem de recolocar os problemas fundamentais, né, que seguem sendo, na minha opinião, o da estrutura partidária e o do financiamento de campanhas. Esses são os 2 grandes temas, né? 2 grandes temas. Se nós deixarmos de fora temporariamente um tema que eu acho
tenderá a crescer cada vez mais, pode vir a se tornar o mais importante, e espero que passe, que é como é que a população vai participar mais ativamente, diretamente na política. Mas do ponto de vista representativo, esses dois pontos seguem sendo muito centrais. E essa comissão, mostrando essa mudança no cenário, né, não chegou a um projeto de lei que fosse aprovado dentro da própria comissão. Essa é a comissão que formalmente até ainda existe, né, o relator era o deputado Henrique Fontana, se não me engano, formalmente ela até existe. E aí houve uma série de problemas técnicos, políticos, e num determinado momento ficou claro que não haveria coesão dentro dessa comissão. O próprio relator, que fez um esforço grande durante um certo período para flexibilizar suas próprias visões para poder conseguir um consenso, chegou um momento que eles, isso também tudo são informações sobre como funciona o processo político dentro desses temas, né? Se um relator acha, eu vou chegar a um consenso, ele tende a ceder pontos que ele não concorda muito. Se ele acha, eu não vou chegar a um consenso, ele tende a ir mais para o que ele mesmo quer defender, porque ele quer responder ao eleitorado dele, pessoalmente, né? Isso é um processo que aconteceu. Bom, e aí vieram as manifestações de junho, né? E as manifestações de junho, em parte, foram entendidas, pelo menos no Congresso, como uma demanda de reforma política. Alguns setores sociais diziam, havia ali uma demanda de reforma política, e alguns setores dentro do Congresso diziam assim, há aqui uma demanda de reforma política. O que essas pessoas estão dizendo é que o sistema representativo que está aí não está funcionando. E aí foi montado como aquela comissão não funcionou, e como havia interesses políticos, que aí é outra discussão, né, que ela eventualmente não funcionasse, foi procurada uma outra solução técnica e política que pudesse funcionar. E se montou esse grupo de trabalho, que desde o começo resolveu fazer uma proposta de emenda constitucional. Esse grupo de trabalho foi liderado pelo então deputado Cândido Vacareza. Foi um trabalho interessante do ponto de vista da assessoria técnica, porque ele foi muito rico em termos de debate. Debates muito interessantes. Mas o resultado final é uma PEC muito... sem um centro claro, né? Sem um centro claro. Porque, às vezes, acontece isso também no processo legislativo, de, num determinado momento, o Congresso pensar, nós temos que dar uma resposta. Nós temos que dar uma resposta e, portanto, é preciso sair uma proposta daqui. Como essa proposta ainda não é final, não está sendo votada em plenário, você chega com mais facilidade a um acordo. E saiu essa PEC. A PEC 352 de 2013. Da comparação daquele projeto de lei com essa PEC, melhor, não tanto com essa PEC, que aí o que aconteceu? Acabou o ano, veio as eleições, a PEC ficou na gaveta. No entanto, essa PEC traz duas grandes novidades. E aí eu fiz todo esse trajeto para dizer, olha, é importante ver o que muda, o que surge de novo, para poder se analisar por que surgiu. Bom, esses dois temas novos, é um novo proposta de sistema eleitoral, que é o famoso distritão, e a outra grande novidade é a constitucionalização do tema do financiamento de campanha. O financiamento de campanhas, inclusive, é um problema mundial, e eu acho que tem a ver com a mudança de correlação de forças, digamos assim, entre os pobres e os ricos no mundo. Eu costumo dizer que o resumo do século XX foi dado por um alto funcionário do Banco Mundial, né? A guerra contra a pobreza acabou, os pobres perderam. Então, o financiamento de campanhas é um caso interessante, porque a gente pode ir para essa questão do caso a caso, por exemplo, e também para a questão da constitucionalização, por isso eu queria fazer esse comentário. Eu acho, por exemplo, que, do ponto de vista de um avanço caso a caso, o que está na PEC sobre financiamento de campanha é um avanço. Se a gente fosse... ótimo, vamos dar um passo. O problema é botar na Constituição, porque não está maduro ainda o quanto deve ser público, o quanto deve ser privado. Essa discussão não amadureceu o suficiente para se tornar um conteúdo constitucional. E aí ela, né, sedimentaria uma situação que não está definida. E é um tema muito complexo. Como as pessoas têm uma sensação de que a política não está funcionando, elas acham que o problema deve estar na lei.
né? E no sistema eleitoral. Eu, por exemplo, não acho que isso seja tão claro. Eu não acho o nosso sistema eleitoral nenhum fim do mundo. Eu acho que o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral razoável. Eu acho que os problemas da política brasileira vêm de outros lugares. O sistema eleitoral propriamente dito, né? E mais, eu acho que não há uma maioria, nem política, nem social para mudá-lo. Porque uma coisa é você dizer, esse sistema deve ser mudado. Outra coisa é você colocar cada detalhe dele. Por exemplo, se a lista deve ser fechada ou aberta, se o eleitor deve ter direito de votar em um candidato ou não. Eu não creio que haja maioria social para mudar isso. Eu só queria, em relação a isso, fixar, por isso que eu vim para a página 30, que esse tema está no próprio relatório, esse é um tema novo. Né? Esse é um tema novo. Tanto que de todas essas PECs, ele só está nessa, que foi produzida por esse grupo de trabalho. E ele é um tema novo provocado pelo Judiciário. Bom, já foi mais longo do que me estava proposto, mas eu queria pelo menos dar um enquadramento completo, porque eu acho que é importante ver essas questões de um ponto de vista histórico, e não só qual é o tema que está na pauta nesse momento. Muito obrigado. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.